matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Senhor, vamos dar glória a Deus, igreja. Isso, levanta as mãos, faz barulho. Oh,
Diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que vão receber em casa esse culto, que Deus abençoe vocês. Nós estamos hoje aqui na reunião dos Filhos de Deus, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba, que está situada na cidade de Taubaté. Eu já quero começar falando para você que a nossa igreja está situada aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Fica bem no centro de Taubaté, pertinho da rodoviária velha e ao lado do Hospital Escola. Todo mundo aqui conhece, tá bom? Pastor, que dia tem culto? Todo dia. A igreja abre todo dia. As nossas reuniões especiais acontecem aqui sempre às segundas-feiras, quartas, sextas-feiras, e o domingo é um dia muito importante, porque o domingo nós chamamos na Igreja da Graça de dia dos filhos de Deus. O que eu entendo? Que filho de Deus não falta na casa do Pai no domingo. Venha participar de uma das nossas reuniões e você será abençoado. Agora, por exemplo, nós estamos no culto das 8 horas. Mas nós já tivemos um culto 6 horas da manhã. Terminando esse, eu tenho mais um culto às 10h30. E à tarde nós ainda temos às 3 horas e às 18 horas. Então, todo domingo, 6, 8, 10h30, 3 da tarde e às 18 horas, reuniões de ensinamento da palavra de Deus, mas de muita manifestação do poder de Deus. Amém? Vem estar conosco. O povo de Deus aqui na igreja está na fé? Quem vai ser abençoado aí, diga glória a Deus. Nós estamos terminando hoje aqui, pessoal, uma série de mensagens que nós tivemos em Lucas 10, falando sobre o bom samaritano. E eu creio que Deus falou coisa aqui que você nem imaginava. Semana passada eu estava falando sobre o pecado da indiferença. Lucas capítulo 10, vamos lá. No versículo de número... Lucas capítulo 10. Lá no versículo de número 36... Jesus perguntou assim para o mestre da lei. Ele disse: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma. Então Jesus espera que nós façamos a mesma coisa que o samaritano fez. O homem, lá do versículo 30, o homem de Jerusalém sai de Jerusalém para ir a Jericó. Eu já expliquei. Sair de Jerusalém para ir para Jericó é sair da presença de Deus e ir para o pecado. Eu sei que eu repeti bastante isso, mas é bom falar de novo, porque daqui muitos anos você vai ler essa palavra, você vai lembrar dessa mensagem. Jerusalém significa casa de paz, é quando você está na presença de Deus. Jericó representa aquilo que Deus proibiu. Mas tem gente saindo da presença de Deus para ir mexer naquilo que não pode. O que acontece, irmão? Vai cair na mão do ladrão. O diabo, irmão, os demônios são ladrões. Eles querem envergonhar você, tirar a sua força, deixar você caído, humilhado. Os ladrões pegaram aquele homem, despojaram ele, espancaram ele e deixaram ele caído meio morto. Toda a humanidade, por causa do pecado de Adão, ela está assim, meio morta. Mas aí, irmãos, o que acontece? Aí vem o Salvador, diga glória a Deus. O nosso Salvador, ele não é aquele que todos esperam. Antes dele vem o sacerdote. O sacerdote passa pelo caminho, vê o homem caído, não faz nada. Depois vem o levita. O levita vê o homem lá machucado, também não faz nada, passa de largo. Mas por fim, irmãos, vem o samaritano. Eu já expliquei, o samaritano representa Jesus. Em João 4, o apóstolo João, naquela passagem que fala que é da mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele frisa lá que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus rejeitavam os samaritanos. Jesus foi aquele que foi rejeitado pelo povo dele. João capítulo 1, versículo 11 diz, ele quem? Jesus. Veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então olha para o pastor, os samaritanos eram rejeitados, Jesus é aquele que foi rejeitado pelo povo dele, mas ele é aquele que vem com poder para nos salvar, diga glória a Deus. Antes de Jesus veio a lei não pôde nos salvar. A lei nos torna conscientes do pecado, mas ela não nos purifica do pecado.
Mas o samaritano, que é Jesus, ele vem com o azeite e vem com o vinho. O azeite é o poder do Espírito Santo. Eu vou falar do Espírito Santo hoje. E ele vem com o vinho. O vinho é o sangue de Jesus. E com o sangue dele, ele nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Irmão, nós estávamos perdidos, mas nós fomos salvos por Jesus com o sangue dele. Agora, o que eu expliquei semana passada? Que o versículo 33 diz, mas um samaritano que é de caminho, chegando ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima. Não tem como você olhar a pessoa que está sofrendo, irmão, e não sentir nada. Se você olha para quem está sofrendo e você não sente nada, a única explicação é, o amor de Deus ainda não está em você. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo de número 4, ele diz, o amor é sofredor. Essa palavra sofredor significa o quê? Que o amor é sensível. Quem ama sente. Quando você tem o amor de Deus dentro de você, você olha a pessoa que está sofrendo e você se põe no lugar dela. Você sente a dor dela. Pastor, eu não tenho sentido a dor do mundo. Eu não tenho, pastor, nenhum desejo de ganhar almas para Jesus. Irmão, você precisa orar a Deus e falar, Senhor, me salva, porque eu ainda não sou salvo. A primeira coisa, irmão, que acontece com você quando você encontra Jesus é que esse amor de Deus, ele entra em você. E aí você passa a ter, irmão, o mesmo sentimento que Jesus tem. Jesus amava todos, você ama todos. Ele queria salvar todos, você quer salvar todos. O samaritano vê aquele homem, se move de íntima compaixão, ele sentiu algo lá dentro. Então ele foi e fez aquilo que os outros não fizeram. Você tem que fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Jesus olha para o mestre da lei no último versículo, no 37, e ele diz, vai e faça a mesma. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que nos aproximar dos perdidos, temos que usar o poder do Espírito Santo, o azeite, temos que usar o vinho, temos que levar o sangue de Jesus para purificar o pecado deles, diga glória a Deus. O samaritano põe o homem na cavalgadura, leva para uma estalagem e paga 2 dinheiros. Nós temos que ofertar, pessoal, ofertar pela salvação das almas. Jesus disse, faça a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa, amém? Isso foi o que nós ministramos na semana passada. Agora, hoje tem uma última parte que eu queria falar para você. E nessa parte tem 2 coisas. E as 2 são lindas, mas linda de chorar. Ontem eu estava ministrando para os jovens, falei essa palavra, falei hoje de manhã às 6 horas, e cada vez que eu prego, irmão, parece que ela mexe mais comigo. Porque tem duas, uma declaração e uma promessa. A promessa é linda e a declaração também é. A promessa e a declaração está no versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. Tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Repita comigo, o samaritano vai voltar. Quem é o samaritano, igreja? Jesus vai voltar, irmão. Ele foi porque ele precisa ir. Pastor, por que ele foi? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho porque ele foi. Mas nunca perca a esperança, porque ele disse, eu vou voltar. E ele disse, irmão, que quando ele voltar, ele vai pagar tudo que tiver sido gasto. Em outras palavras, irmão, lá na cruz ele fez a obra completa, diga glória a Deus. Mas logo vai chegar o dia da retribuição, o dia do pagamento. Tudo aquilo que você fez para Deus vai ter a justa recompensa, irmão. Hoje nós temos passado por provações aqui nesse mundo. É verdade ou não é, pessoal? Em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, quando mentindo disserem toda coisa de ruim contra vocês. Ele disse assim, exultai e alegrai-vos nesse dia, porque será grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5,12, encontraram ali, glória a Deus. Ele diz, exultai e alegrai-vos. Por quê? Porque é grande o vosso galardão. O que é galardão, irmão? Recompensa. Diga, tem uma recompensa. Hoje você talvez está sendo humilhado. Você vem para a igreja, só você e Deus é que sabe as barbaridades que você escuta.
Pastor, eu sou humilhado dentro da minha própria casa pelo meu pai, sou humilhado, pastor, pelo meu marido, pela minha esposa. Eles falam todo tipo de absurdo. Fique em paz, você vai receber sua recompensa. Eu tenho um amigo, irmão, servo de Deus que faz a obra, um pastor. Quando ele chegou para o pai dele e disse, pai, eu vou ser um servo de Jesus, o pai dele falou todo tipo de barbaridade que você possa imaginar. Um dia ele foi para a igreja, tinha batismo, ele se batizou. Quando ele chegou em casa, o pai dele olhou e falou, por que você está com o cabelo molhado? Ele, porque eu me batizei. O pai dele pegou a roupa dele e jogou na rua. E disse assim, eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho pastor. Um filho crente. Ele foi para a igreja, sentou na calçada da igreja com a roupinha dele, o pastor olhou e falou, o que você está fazendo aí, fulano? Assim, pastor, meu pai me expulsou de casa. Não tem problema não, você vai morar na igreja, você vai ser um servo de Deus. Hoje ele é um servo de Deus. A boa notícia é que ele levou o pai dele para Jesus uns anos depois. Você vai ter a alegria de ver toda a sua família servindo a Deus, irmão, creia. É tu e a tua casa, recebe a promessa. Mas mais do que isso, saiba, no céu há uma recompensa esperando por nós, irmão. Vale a pena passar por tudo. Jesus não mentiu para nós não, mas ele disse, no mundo tereis aflições, e há aflições. Grande parte das nossas aflições, irmão, é porque, infelizmente, os homens agora no final dos tempos, eles estão se tornando cada vez mais malvados, cruéis. Paulo escreve para Timóteo e ele diz, sabe porém isso, 1ª carta a Timóteo capítulo 3, ele diz assim, que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. O que ele está querendo dizer com isso, irmão? Que infelizmente, minhas irmãs, meus irmãos, os homens no final dos tempos, eles começariam a se tornar cada vez mais parecidos com o diabo, e gostando daquilo que o diabo gosta. Nós temos que amá-los, falar de Jesus para eles, amém? Temos que pregar o evangelho, falar de Jesus, mas nós já temos que saber que nós vamos ter que lidar com essas pessoas, irmão, que estão cheias de maldade. Cheias de maldade. Uma vez na faculdade, eu estava numa aula, e eu lembro que a professora, ela mandou fazer uma roda, e ela disse assim, hoje nós vamos discutir ética. Era uma matéria, o curso era de administração, mas tinha matéria de ética. Aí ele disse assim, vamos discutir. E sempre tem aquela pessoa que fala mais, né, irmão? E que fala melhor. E uma pessoa levantou e começou a falar que ela não considerava ética as atitudes dos evangélicos, dos pastores. Ela, no meio da sala de aula, começou a levantar e falar isso. Na época, nós tínhamos um pastor evangélico que estava na Comissão de Direitos Humanos. E ela começou, irmão, a descer a lenha, falar, não, porque esses pastores, esses evangélicos, não sei o quê. Irmão, por mais que você possa pensar que não, eu sou uma pessoa de natureza tímida. O Espírito Santo me fez muito ousado para pregar a palavra dele. Mas eu, irmão, para dar opinião, para falar qualquer coisa, eu sou meio tímido, eu sou meio acanhado. Mas eu estava ouvindo aquilo, eu não podia ficar calado, porque o crente não pode se calar. Jesus disse, aquele que tiver vergonha de dar testemunho diante de mim, de mim diante dos homens, eu não vou falar o nome dele diante do meu Pai. Eu levantei a mão, pedi a palavra, falei, professora, a senhora me dá a palavra? Pois não, o que você quer falar? Eu quero falar que essa é a opinião dela, mas que eu não concordo. E quando eu comecei a dar a palavra, uma pessoa ficou brava, levantou, não, porque não sei o que, tal. A gente vai ter que lidar com essas coisas, irmão. No trabalho, na escola. Amém? Tem crente que por defender a fé dele, às vezes ele é mandado embora do trabalho. E nós somos tratados, irmão, como tanta coisa por esse mundo. Mas não tem problema não, o samaritano vai voltar. Diga, Jesus vai voltar. Olha para o irmão e faz assim, ó. E quando ele voltar, irmão, ele vai pagar tudo. Diga glória a Deus. Eu acho que vocês não estão felizes não, acho que vocês não querem que Jesus volte não, irmão. Quando ele voltar, ele vai pagar tudo, irmão. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai nos levar para um lugar onde não tem sofrimento, onde não tem dor. Diga glória a Deus. Tem um hino do irmão Juliano Som que ele diz assim, que vai valer a pena. E aí quando chega no final do hino ele diz assim, Senhor, valeu a pena. Um dia nós vamos entrar, irmão, pelas portas da nossa cidade. Da cidade celestial. Imagina você entrando no céu, irmão. Diga glória a Deus. Sendo recebido. E quando você chegar, meu irmão, e você olhar as coisas, a glória que Deus está preparando para nós, você vai chorar pela última vez. Você vai dizer, Jesus, valeu a pena.
E aí quando você entrar por aquelas portas, nunca mais você vai chorar. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, diga amém. Aí você vai pisar nas ruas de ouro e de cristais, você vai beber da água do próprio rio da vida que vem do trono de Deus, irmão. Lá não vai ter sol, não vai ter lua, não vai precisar, porque o nosso Deus, Ele próprio é a luz da cidade. Irmão, nós vamos morar nesse lugar, o Senhor vai nos levar para lá, diga amém. Vale a pena servir a Deus, irmão. Continue esperando por Ele. É triste que tem irmãos que deixaram de esperar. O samaritano foi e ele disse, eu vou voltar. Mas muitos deixaram de esperar nele. Estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. E essa é a maior tragédia, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar vai ser o dia da retribuição, vai ser o dia do pagamento. E muitos que poderiam receber a recompensa comigo e com você, não vão receber, porque não esperaram por Ele. Espera por Ele. Olha para o irmão e fala, continue esperando. Você que está em casa assistindo esse culto agora e está vindo um caminhão em cima de você de desânimo, de tristeza, e você está pensando em desistir de tudo, irmão, não desista, porque Jesus vai voltar e você vai receber sua recompensa. Amém? Ah, pastor, mas sabe o que é? É que nesse mundo é muito difícil, pastor. Tem hora que eu penso que eu estou sozinho. Aí vem a outra boa notícia. Você não está sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Olha o versículo 35. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Ele pagou o preço. Amém? Pela nossa salvação. Diga glória a Deus. Deu-os ao hospedeiro. Repita comigo. Há um hospedeiro. O dono da estalagem. E o que Jesus fala para o hospedeiro? Ele diz assim, ó, cuida dele. Então Jesus deixou alguém cuidando de nós. Ele nos levou para a estalagem, Ele trouxe você para esse lugar. Te deu uma família. Amém? E Ele deixou uma pessoa cuidando de você, cuidando de mim. Você não está sozinho, irmão. O samaritano não foi e deixou você abandonado. Ele foi, mas ele deixou alguém cuidando de você. Quem é que está cuidando de nós, pastor? Quem é que está cuidando de mim até Jesus voltar? João capítulo 14. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? João 14. No versículo 1, Jesus está dizendo que Ele precisava ir. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está indo para preparar tudo para nós, irmão. Vai ter uma festa lá no céu e Ele está preparando a festa. Amém? A noiva está aqui, Ele é o noivo. E o noivo está preparando tudo para a hora que Ele vai receber a esposa. Por que o noivo foi, pastor? Porque ele precisava preparar a nossa festa de casamento, irmão. Logo, nós somos a noiva, nós somos a igreja, diga amém. Logo nós seremos a esposa. E estaremos eternamente com o nosso amado lá na glória. Ele disse, eu estou indo preparar lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou deixar tudo pronto. Mas quando Jesus disse que Ele precisava ir, os discípulos ficaram assustados. Eles começaram a falar, mestre, mas que lugar é esse que o Senhor está indo que a gente não pode ir? E como que a gente vai saber o caminho? Jesus disse, fiquem tranquilos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas pensa você, irmão, o seu pai está indo e está dizendo, eu estou indo. Você começa a ficar assustado, meu Deus, mas o meu pai está indo, eu vou ficar sozinho, e agora? Aí Jesus fala, versículo 15, João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lembra disso? Ele foi, mas ele deixou a palavra, obedeça a palavra dele até ele voltar. Aí ele fala no 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está dizendo, eu estou indo, mas eu vou pedir ao meu Pai, e o meu Pai vai deixar um Consolador, um ajudador, um fortalecedor, um incentivador, para que fique convosco para sempre. Você não vai ficar sozinho um dia da sua vida. Todos os dias você vai ter esse Consolador com você. E quem é Ele, pastor? 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco
e estará em vós. Aí ele fala no 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais uma vez ele prometeu que vai voltar. Mas nós não somos órfãos abandonados. O Espírito da verdade, o Espírito Santo está cuidando de nós, irmão. 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos estavam reunidos, Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos naquele lugar, orando, buscando a Deus. De repente veio um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas como que línguas de fogo repartidas, que pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Naquele dia o Espírito Santo veio, irmão. E desde então, o Espírito Santo está à disposição da igreja. Você tem que aprender isso, irmão. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é uma energia. Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Amém? Mas Ele é Deus vivendo dentro de mim e dentro de você. Diga glória a Deus. Jesus disse assim, Ele falou assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem. Porque Ele habita convosco. Quem é que morava com os discípulos? Quem é que habitava com eles? Quem é que morava com eles? Jesus. Ele disse, hoje Ele mora com vocês, mas aí Ele vai morar dentro de vocês. Habita convosco, está lá João 14, irmão, põe lá para mim fazendo favor, a passagem que eu estava lendo lá. Por misericórdia, por obséquio. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, volta para o 17, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e Ele disse o quê? E estará em vós, dentro de vós, dentro de vocês. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, irmão. Você não está mais sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Diga, o Espírito de Deus vive dentro de mim. Agora, irmãozinho, irmãzinha, olha para o pastor, a maior maldade que você pode fazer é negligenciar o Espírito Santo. E muitos têm negligenciado, irmão. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Mas tem gente que está apagando essa chama do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos acreditam, que o batismo no Espírito Santo é uma coisa sem importância, é uma coisa que pode deixar para lá. Irmão, não é. Em primeiro lugar, você precisa receber a salvação, senão você vai para o inferno. Amém? Como é que você recebe a salvação? Quando você recebe Jesus como seu Salvador. Diga amém. Aí acabou? Não, não acabou. Aí há uma outra bênção. Os discípulos, você concorda comigo que eles já tinham recebido Jesus? Quem crê que todos os discípulos já criam em Jesus? Mas em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus deixa bem claro para eles que eles precisavam receber o Espírito Santo. Em Atos 1,4, Jesus disse, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, ele fala, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus disse, fiquem e esperem o cumprimento da promessa. Vocês vão receber o Espírito Santo. Os discípulos estavam preocupados com outras coisas, como nós estamos. Eles chegam para Jesus no versículo 6 e perguntam, mestre, restaurarás tu nesse tempo o reino a Jerusalém, a Israel? E Jesus responde para eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no 8 ele fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Eu gosto de falar, essa palavra poder lá no grego, no original, é dunamis. Dunamis, irmão, é um poder muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos uma bomba que se chama dinamite, né? A palavra dinamite vem dessa palavra, dunamis, dinamite. Então é um poder explosivo, você tem esse poder dentro de você. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele não é o poder, ele é o dono do poder.
Quando ele vem viver em você, ele dá o poder dele para você. E aí você vai ser testemunha de Jesus. Ele disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, esse poder de Deus está hoje à nossa disposição. Eu só tenho que receber o Espírito, mas tem pessoas que acham que não precisa. Precisa, irmão. Precisa. Lá em Atos capítulo 8, a Bíblia fala que teve uma perseguição muito grande na igreja. Os irmãos, os discípulos, tiveram que fugir de Jerusalém e ir para outras cidades por causa da perseguição. Aí um dos 7 primeiros evangelistas da igreja, chamado Filipe, ele era conhecido como o evangelista, porque ele era poderoso na evangelização. Ele vai para Samaria. E ele começa a pregar Cristo lá em Samaria. E a Bíblia diz que as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O versículo de número 7 diz, porque os espíritos imundos saíam de muitos, ou seja, eles expulsavam os demônios, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, Deus estava usando, irmão, Filipe para expulsar demônios e curar os enfermos. Era uma maravilha que estava acontecendo. Aí o versículo 8 diz assim, ó, e havia grande alegria naquela, olha para o pastor, estava tudo perfeito. Eles já tinham recebido a Cristo, diga amém, já tinham recebido a Cristo, os doentes tinham sido curados, os demônios tinham saído e o povo estava cheio de alegria. Não faltava mais nada, diga amém. Faltava. Olha para a irmã e fala assim, faltava. A Bíblia vai dizer para nós que a notícia da evangelização vai chegar lá em Jerusalém. A sede da igreja estava em Jerusalém. Os apóstolos tinham ficado em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando os apóstolos ouviram que Samaria havia recebido o evangelho, o que eles fazem? Enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15 diz assim, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo. 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Olha para o pastor. O povo da igreja tinha sido curado. Demônio tinha saído. O povo estava alegre. Por que Pedro e João desceram para lá se o Espírito Santo não era importante? Era tão importante, eu quero que você visualize isso, olha para mim. Era tão importante que estava um avivamento em Samaria. A notícia chega em Jerusalém, Samaria recebeu o evangelho. Eles já têm o Espírito Santo? Ainda não, então não pode. Vamos mandar Pedro e João, porque aquele povo precisa receber o Espírito. Então Pedro e João foram lá para impor as mãos e orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Irmão, a maior igreja que você conhece, mas que não tem esse batismo no Espírito Santo, ela está em falta. Irmão, sem o batismo no Espírito Santo, a igreja fica amarrada, sem poder. Em Atos 19, a Bíblia diz que Paulo ele vai pregar, Atos capítulo 19, Paulo vai pregar lá em versículo de número 1, diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achou ali alguns discípulos. Então Paulo vai, ele sai de Corinto, Apolo fica lá no lugar dele, amém? E Paulo chega em Éfeso. Éfeso era uma enorme cidade. E tinha ali alguns discípulos. Olha que história que você vai ouvir agora. Versículo 2, Paulo pergunta para eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito. Eles não sabiam do Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Deixa eu contar um negócio para você. O ministério de Paulo, nesse momento aqui, já tinha mais de 20 anos. Tranquilamente. O ministério de Paulo começa alguns anos depois. A conversão de Paulo acontece alguns anos depois da morte de Jesus. O batismo de João ainda era antes disso. Essa igreja aqui já tinha mais de 20 e tantos anos. Pensa numa igreja que está numa cidade há mais de 20 anos. Era para ser uma igreja forte. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Não era uma igreja começando. Era uma igreja de mais de 20 anos.
E Paulo pergunta, qual é o batismo que vocês receberam? Eles dizem, só o batismo de João. Aí Paulo começa a dizer, no versículo de número 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Aí o versículo de número 5 diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E olha o 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Sempre que uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, o primeiro sinal é que ela fala em línguas. Falar em línguas é a evidência, é o primeiro sinal de que a pessoa, todas as vezes que alguém na Bíblia recebeu o batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que ela fez foi falar em línguas. Amém? Aqui eles falam em outras línguas. E aí olha o que diz o versículo 7. Estes eram ao todo quantos varões? Quantos membros tinha na igreja de Éfeso? 12. A igreja tinha mais de 20 anos e ela só tinha 12 membros. É isso que eu queria que vocês entendessem. Alguém deve ter falado, Paulo, lá em Éfeso tem uma igreja, eu vou lá conhecer. Quando Paulo chega só tem 12 pessoas. Ele fala, alguma coisa está estranha. Você já conhece o Espírito Santo? Por que Paulo pergunta isso, irmão? Porque não tem como uma igreja ter o Espírito Santo e ser pequena. Toda igreja que tem o Espírito Santo, ela cresce porque ela é poderosa. Quem está entendendo, diga amém. Paulo olhou e falou, só isso de gente não, está faltando alguma coisa. Vocês já têm o Espírito Santo? A gente nem sabia que tem Espírito Santo. Paulo falou, está explicado. Vocês são batizados nas águas no batismo de João. Olha, João fez um batismo de arrependimento, mas o batismo de Jesus é diferente. Então, eles são batizados em nome de Jesus e quando Paulo coloca as mãos, eles recebem o Espírito Santo. Até aquele momento, a igreja só tinha 12 pessoas. Se você continuar lendo, eu não vou ler, senão vai demorar muito. 3 anos depois, a Ásia Menor inteira já tinha sido evangelizada. Todas as pessoas em Éfeso já tinham ouvido falar de Jesus. A igreja era uma multidão. Olha o que está escrito lá no versículo 11, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. É isso que o Espírito Santo faz, irmão. Aí a Bíblia vai dizer que alguns homens lá, que não tinham o Espírito Santo, tentaram expulsar um demônio. Eles chegam no demônio e dizem assim, em nome de Jesus que Paulo prega, nós te conjuramos. O demônio olha para eles e fala assim, eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. O demônio pula neles, bate neles, arranca a roupa deles e eles têm que fugir nus dali. O versículo 16 fala que nus e feridos fugiram daquela casa. Agora olha o versículo 17. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso. Quando o poder do Espírito Santo está na igreja, irmão, todos recebem a notícia. Tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era em grande. É isso que acontece. Através do Espírito Santo, o nome de Jesus é engrandecido, irmão. Você precisa se entregar àquele que Jesus deixou para cuidar de você. Senão a sua vida não vai crescer. Você vai ser igual os crentes de Éfeso. Você vai passar 20 anos do mesmo jeito, pequenininho. Mas, meu irmão, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai mudar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele faz uma obra linda. João 14, 15, Jesus diz assim, ele fala assim, tenho-vos dito isto, estando convosco. Aí João 14, 16, Jesus fala, mas quando... João 14, 16. E eu... 14, 25, por favor, eu confundi. 14, 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco. 26. Mas... aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Por que tem gente que não está crescendo? Porque ela não sabe o que fazer, mas o Espírito Santo te ensina tudo. O Espírito Santo te ensina a ser um marido melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor. Ele ensina você a fazer sua empresa crescer. Ele ensina tudo, irmão. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A história, irmão, ela está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? Mas a história da igreja, ela está dividida de uma forma diferente. Antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Pastor, por que você fala isso? Porque Jesus já estava.
Mas é só você olhar para os discípulos antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo descer, eu vou dizer para você como é que os discípulos eram. Eles eram soberbos, egoístas, cheios de medo e de dúvidas. Era assim que eles eram. Direto, Jesus tinha que dar bronca, porque eles tinham umas picuinhas, umas brigas lá. Não, eu sou melhor que você, não, o melhor sou eu. Jesus tinha que chegar e falar, gente, no meu reino não tem esse negócio de ser maior, ser menor. No meu reino todo mundo é servo. Daqui a pouco eles estavam lá brigando por outra coisa e com dúvida. Antes do Espírito Santo descer, eles eram assim. Antes do Espírito Santo descer, Pedro está lá no pátio, Jesus sendo julgado. Alguém olha para Pedro e diz assim, você não conhecia Jesus, não andava com ele? Pedro, eu não, nem sei quem é esse homem. Antes do Espírito Santo, assim eram os discípulos. Aí Jesus morre, ressuscita, e no dia de Pentecostes ele envia o Espírito Santo. Irmão, em um dia, com o Espírito Santo, os discípulos fizeram mais do que fizeram em 3 anos ao lado de Jesus. Não pareciam os mesmos homens, irmão. Com uma pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Ele andava na rua, irmão, a sombra dele passava nos doentes, os doentes eram curados. Aí ele e João, eles estão entrando, Atos capítulo 3, eles estão entrando no templo 3 horas da tarde para orar. Tinha um homem lá coxo, o homem pede uma esmola, Pedro olha para ele e fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, o homem levanta e começa a andar e começa a pular. O povo fica alvoroçado e o alvoroço é tão grande que prendem a Pedro e a João. Aí em Atos capítulo 4, Pedro e João estão sendo questionados. Chegam para eles e perguntam, em nome de quem que vocês estão fazendo isso? E agora Pedro não é mais medroso, agora Pedro é valente. Ele olha e diz assim, seja notório a todos vocês, que em nome de Jesus Cristo, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que esse homem está são diante de vocês. Ele, Jesus, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que Deus colocou como cabeça de esquina. Não era o mesmo homem, irmão. Agora ele não tinha mais medo, agora ele é valente, agora ele é poderoso. Pastor, o que mudou? O que mudou é que agora o estalajadeiro estava cuidando dele, o hospedeiro, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver em você, você vai se tornar valente, corajoso, você vai saber o que fazer. Ele vai te abençoar, irmão, você precisa. Olha para o irmão e fala, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, eu quero. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Tem muita coisa. Mas eu vou ler para você uma passagem rápida. Efésios 5. Tudo que a Bíblia fala, irmão, se você ler com os olhos certos, tudo que a Bíblia fala é sobre Jesus, tudo que a Bíblia fala é sobre o Espírito Santo. Aqui em Efésios 5, eu queria ler o capítulo todo, mas não dá tempo. Mas no versículo 14 está escrito assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está dizendo, pelo poder de Deus, ele está dizendo, você que está dormindo entre os mortos, levanta. Quando que uma pessoa levanta dentre os mortos? Quando o Espírito Santo entra nela. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Quem lembra que Ezequiel profetizou? Estava um monte de osso morto, sim ou não? Deus falou, filho do homem, profetiza. Diga, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e entra nesses ossos. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, veio um vento, o Espírito entrou. E a Bíblia diz que eles se colocaram de pé como um poderoso exército. Quem levanta você dentre os mortos é o Espírito Santo. Olha o versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pastor, aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo. Como tem? Em Mateus 25, Jesus disse que existem pessoas loucas, nécias e pessoas sábias, prudentes. Ele diz que tinha 10 moças virgens. 5 eram loucas, nenhuma era bagunceira, todas eram virgens, mas algumas eram loucas porque não tinham azeite. As sábias, prudentes, eram aquelas que tinham azeite na botija. O azeite é um símbolo do Espírito. Voltando para Efésios capítulo 5, versículo 15, diz, vede prudentemente como andais, não como nécios. Quem que é o nécio? É quem não tem o Espírito Santo. Aí ele fala no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você tem que aproveitar o tempo. Tem gente que está perdendo tempo, irmão.
O 17 diz, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Esse é o problema. Tem muita gente, irmão, que ela está perdendo tempo, ela não está conhecendo a vontade de Deus. E você pode, irmão, estar passando a sua vida toda sem conhecer a vontade de Deus. Quem é que revela a vontade de Deus para nós? É o Espírito Santo. Paulo estava lá numa cidade, irmão, chamada Antioquia. Junto com outros irmãos, ele era mestre e profeta nessa igreja. Mas esses irmãos viviam orando e jejuando para conhecer a vontade de Deus. Um dia, o Espírito Santo deu uma palavra, ele disse, apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. E a Bíblia diz que então eles oraram, jejuaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e enviaram. Esse enviado significa apóstolo. Foi ali que Paulo se tornou apóstolo. Deus tinha chamado Paulo para ser um enviado, um apóstolo. Mas ele nunca saberia se o Espírito Santo não tivesse revelado. O problema é que tem gente que não está buscando conhecer a vontade do... Irmão, isso é perigoso. Você pode estar passando a vida toda sem conhecer a vontade de Deus. O Kenneth Hagin, ele escreveu um livro chamado Planos, Propósitos e Práticas. O mesmo autor do livro O Nome de Jesus, ele escreveu. E ele conta que ele foi pastor durante anos, mas ele sentia que estava faltando alguma coisa. Ele estava na última igreja que ele pastoreou, ele falou, a igreja era grande. O povo me amava. Ele disse assim, o povo gostava tanto de mim, que os diáconos da igreja falavam para ele, irmão Hagin, não vai embora nunca, fica com a gente para sempre, fica com a gente até Jesus voltar. Ele estava morando na melhor casa que ele já tinha morado, ganhando o melhor salário, os filhos dele estavam em boa escola, estava tudo indo bem. Mas ele sentia que alguma coisa estava errada. Então ele começou a orar a Deus e entendeu que ele tinha que sair dali. E ele saiu e ele foi ser um pastor itinerante, ir de um lugar para o outro pregando, e ele entendeu que o ministério dele era ensinar as pessoas sobre a fé. Muitos anos depois ele teve uma visão. Nessa visão Jesus apareceu para ele e Jesus disse, meu filho, lembra quando você saiu daquela igreja? Ele falou, lembro. Ali você entrou na primeira fase do seu ministério. Ele disse, Jesus, mas eu já era pastor há tantos anos. Ele falou, pois é, mas você ainda não estava vivendo a minha vontade. Você pode estar passando a vida toda, irmão, fazendo até muita coisa boa, mas talvez você não está vivendo ainda a vontade de Deus. Eu era garotinho na igreja, irmão, eu estava me convertendo na verdade. Eu escutei uma pregação, o pastor contou uma história que até hoje, quando eu lembro dela, eu fico arrepiado. Ele disse que num país, acho que o país não tem problema falar, na Argentina, uma jovem foi chamada para fazer a obra de Deus. E ela falou, amém, Jesus, eu vou. Só que, normal da vida, conheceu um rapaz, começou a namorar, ela falou, Senhor, quando eu me casar, eu vou te servir. Casou. Pouco tempo depois, começa a curtir a vida de casado. Deixa eu aproveitar um pouquinho, depois eu vou servir Jesus. Ela engravidou. Ah, Senhor, deixa eu cuidar do meu nenenzinho, daí eu te sirvo. O que acontece, irmão? Passa um tempo, filho cresce, vem outro. E vem mais outro. Agora tem que escola de filho. E o trabalho começou a tomar o tempo dela. Os filhos vão crescendo, vocês sabem disso, a vida não fica mais fácil. Daqui a pouco vem os netos, os anos passaram, ela se tornou uma vovozinha. E ela esqueceu do chamado dela de quando ela era garota. Um dia um profeta estava passando na porta da casa dela. Assim foi a história que eu ouvi. E Deus falou com aquele profeta, bate na porta daquela casa. Uma pessoa vai te atender e você vai falar isso, isso e isso. O profeta bateu na porta, aquela vovó toda gentil atendeu. Pois não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Opa, Deus quer falar comigo? Pode falar. Deus manda dizer que quando você era jovem, garota, Ele chamou você para a obra. E você esqueceu do seu chamado. Esse ano estão se completando mais de 100 mil almas que você iria ganhar, mas você não ganhou porque você não fez a vontade de Deus. Essas almas estão indo para o inferno. Elas vão morrer no pecado delas, mas o sangue delas Deus vai cobrar da tua mão. Aquela senhora faleceu no outro dia. Irmão, você pode estar passando a vida toda sem fazer aquilo que verdadeiramente Deus chamou você para fazer. Por quê? Porque talvez você não está consagrando a sua vida a Deus. O sonho do missionário era ser médico. Não era ser pregador. Com 20 anos ele pegou o livro lá, o Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele começou a ler e ele entendeu.
Ele começou a brigar, Senhor, mas eu não quero, eu quero ser médico. E Deus falava, mas você vai ser um pregador. Ele disse, mas Deus, mas eu não quero ser médico para ganhar dinheiro, ser rico, ser famoso, eu quero para ajudar as pessoas. O Senhor sabe que eu sou pobre, que eu sou de família pobre, não teria condição. E Deus disse para ele, com a minha palavra você vai curar muito mais gente, e ainda vai levar eles para o céu. Imagina se o missionário fosse médico. Poderia ser um bom médico, quem concorda comigo, diga amém. Mas quantas milhões de pessoas estariam indo para o inferno? Se não tivesse o programa de televisão, se não tivesse esse ministério, se não tivesse essa igreja, irmão. Vocês estão entendendo como é importante você conhecer a vontade de Deus? E quem revela para você a vontade de Deus é o Espírito Santo. Se consagre, irmão. Talvez você ache que você está vivendo, talvez você nunca viveu. Mas um dia o Espírito Santo pode te dar uma palavra e você vai começar a viver de verdade. Você vai fazer coisas que você nem imaginou, através do poder dele na sua vida. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, 18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda. Não se embriaga com os prazeres desse mundo, irmão. Mas enchei-vos do Espírito, se encha de Deus. Como? 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmão, todo crente tem que ser um adorador. Tem que cantar para Jesus, irmão. Eu não tenho nada contra a música secular, mas tem algumas delas que são perigosas que você nem imagina. Um dia eu vi um cantor muito famoso da música popular brasileira, não vou contar quem é. Ele foi muito famoso na época dos meus pais. Hoje as músicas dele ainda são muito conhecidas. E eu, como eu estudo um pouquinho de música, eu gostava das músicas dele, só música romântica, bonita. Um dia eu estava vendo uma entrevista dele e a repórter perguntou, e a música tal, que foi o maior sucesso do Brasil na época? E a música tal, como é que você compôs? Ele falou assim, nessa época eu comecei a frequentar um centro espírita, e aí o espírito que eu estava servindo, eu entendi que ele era um espírito de tal coisa, e eu fiz essa música para homenagear ele. E o Brasil inteiro estava cantando. Talvez você cantou muitas vezes, eu cantei muitas vezes. Vocês estão entendendo que às vezes você está cantando para o diabo e nem sabe. Um dia eu vi um vídeo, irmão, de uma moça se suicidando. Coisa das mais feias que eu já vi. Antes dela se jogar da ponte, ela gravou um vídeo para a família dela. E ela admitiu, ela falou assim, olha, eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpa para minha família, eu usei droga para ter coragem para fazer o que eu vou fazer, mas enquanto ela falava, tinha uma música tocando no fundo que ela estava ouvindo. Uma música triste. Os nossos jovens hoje têm uma mania de se trancar no quarto e ficar escutando música triste. Aí eles começam a se cortar. Ninguém vai se cortar ouvindo uma música do Espírito Santo, irmão. Nunca. Ninguém nunca vai dobrar o joelho, adorar Jesus e pensar em morrer. Você vai dobrar o joelho, adorar Jesus, cantar para Ele, você só vai querer viver mais e fazer mais para Deus. Comece a cantar hinos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, sendo agradecido a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo. E o último versículo, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Deus não vai te dar o Espírito Santo para você ser um preguiçoso. Ele vai te dar para você servir o próximo. Para você ser uma bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, o Espírito Santo está cuidando de nós. E Ele está cuidando de nós até o samaritano voltar. E Ele vai nos levar para o céu. Quem vai para o céu aqui? Eu quero orar com você. Fiquem de pé em nome de Jesus. Abrace o Senhor agora. E fala para Ele, irmão. Fala, Senhor, eu estou esperando o dia que o Senhor vai voltar. Estou esperando o dia que o Senhor vai me levar para a minha cidade, onde eu estarei eternamente contigo, onde não haverá mais fome, sede, nem pranto. Irmão, se tem algum pecado na sua vida, é o momento de você pedir perdão a Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Te lava, fecha os seus olhos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te vem dá. faminto. Vem faminto, tua alma sacia. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear,
Mesmo hoje tu te podes poucos pães multiplicou, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Obrigado. Coma do pão, toda a igreja. Levantem o cálice para o Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice e, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Este cálice é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Beba do cálice, igreja. Aleluia. E agora todos levantem as mãos e vamos começar a adorar. Agora é o momento da igreja, é o momento dos irmãos, das irmãs. Irmão, o Espírito Santo está cuidando de você até Jesus voltar. Mas logo Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai nos levar para um lugar de alegria. Oh, diga glória a Deus. Diga glória a Deus.